Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Manutenção em Ação, tá bom? Então, para surpresa de vocês, hoje não é o Igor, não é o Eimar, né? Que são os caras que tocam isso aqui, como se diz, os meio de campos, né? Os camisa 10, que só joga a bola de um lado para o outro. Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas Mendes, sou engenheiro de controle e automação, pós-graduado, né, MBA em Indústria 4.0, ou melhor, nas tecnologias da Indústria 4.0. E hoje, né, compondo o time do Manutenção em Ação, vou estar aqui ministrando, né, essas boas práticas. Vamos lá, deixa eu mudar de telinha aqui já para que vocês vejam, né? As 3 boas práticas da automação industrial para manutenção. Logicamente, vocês sabem que é pegadinha, eu não vou falar só de 3, eu não consigo falar apenas de 3, né? Vou falar de mais, né? Mas vou falar pelo menos das mais importantes. Mas antes de fato falar do assunto, cara, eu sei que é chato, mas eu preciso. Falando de PCM, não vamos deixar o backlog aumentar muito. Se você está aqui visualizando essa live, já faz o seguinte, vai lá, dá um like nessa live, porque aí o número de pessoas que estão assistindo tem que ser praticamente igual ao número de pessoas que deu like. Não pode deixar esse delay muito grande, ou seja, sua caixa d'água está aumentando. O Igor já deu uma live aqui sobre backlog, então se tem dúvida depois, vou pedir o pessoal para deixar o card lá nos comentários, ou então volta lá, segue os nossos canais que vai achar essa live lá, tá? Outra coisa, por fim, e não quer dizer que não seja importante, né? Vai lá no botão compartilhar, pega o link dessa live, compartilha com a galera, manda nos grupos do WhatsApp. Você sabe por quê? Um monte de gente vai falar assim, poxa, mas eu queria ver lá o Jonatas falando sobre as tecnologias da indústria 4.0 e perdi, né, ao vivo. Então, beleza, cara, vai lá, compartilha isso aí. E aí você fala assim, tá, Jonatas, mas é um assunto tão específico, mas tá totalmente direcionado para qualquer pessoa que está dentro da indústria, inclusive fora dela, tá? Hoje em dia, você até no ambiente residencial, você tem tudo automatizado através do que a gente chama de, vamos aqui, passar o mouse aqui, conectividade. Nós vamos falar sobre isso aqui. Além, logicamente, de digitalização, isso aqui praticamente está interligado, tá? Fez isso? Dá um ok? Tá todo mundo me escutando bem? Beleza, se não, toca o pau. Detalhe que não pode esquecer nunca, né? O Igor deixou até para eu anotar aqui, Coloca aí nas mensagens, né, no chat, né? De onde vocês estão assistindo a live, da cidade ou até do país. A gente sabe que tem pessoas que acompanham a gente de fora do país. Então, toca aí que é bem legal ver de quando vocês estão assistindo a live, tá bom? Vamos lá para o que interessa? Top! Vamos lá? Show de bola! Vamos lá, galera, Às vezes vocês vão me ver olhando para cá, né? É porque eu estou pegando a minha segunda tela, mas não tem problema. O mais importante é o conteúdo que a gente vai desprender para vocês aqui. Então, das tecnologias da indústria 4.0, nós vamos destacar, né, 3 boas práticas de automação industrial para a manutenção. A gente sabe que o pessoal, né, utiliza bastante as tecnologias para estar evoluindo na questão da produtividade e trabalhar com isso para a manutenção, ou melhor, aplicar isso à manutenção, não deixa de ser diferente. Se você tem equipamentos que estão com uma boa manutenção, com a disponibilidade alta, consequentemente você vai ter uma produtividade melhor. Afinal, o que importa, né? A empresa nem sempre, se for uma empresa, né, que faz algum produto, alguma coisa desse tipo, a ideia final é vender o produto e não vender manutenção. Logicamente, se você for um prestador de serviço que trabalha com manutenção, aí sim, aí é outro caso, é outra história. O que não deixa também de você poder aplicar as tecnologias da indústria 4.0 para isso, tá bom? Então, vamos lá, para o que importa, beleza. O primeiro item que nós vamos falar aqui de boa prática é a digitalização. Eu poderia falar aqui agora, começar falando de inteligência artificial, tá? Que é um assunto que bomba, tem chat GPT, tem um monte de coisa aí que está rolando aí na nossa atualidade e que pessoal que enche os olhos. Mas pensa só, de que adianta você ter tudo isso dentro de uma indústria se você não tem seus equipamentos, seus instrumentos todos digitalizados? Se você não tem dados para coletar, para alimentar a sua inteligência artificial, não adianta nada, vai ser uma inteligência artificial burra, né? Entre aspas, né? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Qual é a ideia disso, né? Se você tem no seu nível de chão de fábrica, sensores, instrumentos de acionamento de motores, toda a parte de acionamento, né, que ela
tenha conectividade, que ela traga digitalização, que ela informe para você o que está acontecendo em campo, isso vai te ajudar muito, tá? Porque existe uma cadeia para seguir isso aqui. Então você chega lá e deixa seus dispositivos todos conectados, e aí a gente pode até falar um pouquinho de conectividade um pouquinho ali através de redes, tá? E isso vai estar trazendo as informações para você ali na sua parte de gerenciamento, ou na sua parte de monitoramento, ou na sua parte ali de um supervisor, alguma coisa desse tipo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o supervisório logo adiante. Então, o mais importante é tudo seu que estiver em campo precisa estar digitalizado. Ou seja, o sensor ativou através de um contato que passou à frente dele ali. Manda essa informação para algum lugar, isso tem que estar registrado. Ou melhor ainda, você está produzindo algum tipo de produto e através de características, através das pesagens, que também devem ser mandado esse sinal para que você consiga armazenar isso tudo em um banco de dados. E você, o que você está fazendo isso? Você está trazendo dados, tá? E depois, logo adiante, com tudo isso, né, digitalizado, você consegue transformar isso em informação, e eu posso até falar um pouco adiante sobre os sistemas especialistas, tá? Como é que funciona isso, essa digitalização? É você ter toda a sua cadeia, a sua base, né? Eu já falei em algumas outras lives minhas, aqui também e também no canal que eu tenho, do Automação em Ação, da pirâmide do automação. Então, toda a sua base, né? Motores, sensores, acionamentos, botões, tudo isso precisa ser digitalizado. E você, uma vez digitalizado, você manda isso, a sua base, a um segundo nível, que seria a base supervisório, a parte de gerenciamento e depois armazenamento ali no seu MES ou até no seu sistema de historiador aí, tá bom? Então, essa parte não pode deixar de acontecer. E as tecnologias que temos hoje? Olha o tanto que é evolutivo isso. Antes, você simplesmente era visual. Você tinha que ir a campo, chegar lá e verificar se de fato o sensor estava atuado ou através de um sinal elétrico, tá bom? Daria para perceber. Aí o pessoal evoluiu um pouco mais. O que o pessoal fez? Agora, além desse sinal elétrico e verificar ali, você tem um LED. Então, os sensores vêm com LED para verificar e acionou, e isso é top, né? Já é uma evolução gigante. Você chega, você não precisa nem adentrar dentro da máquina, você não precisa acessar aquele ambiente perigoso, né? Para que você visualize se aquele sensor está atuado ou não. Aí, o que o pessoal fez? Não, peraí. Melhor, vamos mandar esse sinal lá para dentro de uma tela, né? E aí, eles mandam esse sinal através também de um contato elétrico, mas através com integração de um PLC, ou um CLP, depende como o pessoal gosta aí de pronunciar, né? Mas CLP nada mais, nada menos que são controladores programáveis, lógicos, tá? E eu até tenho um aqui, ó. Deixa eu... Olha lá, ó. Aquilo ali é uma ferramenta poderosíssima, tá? É um CLP de um fabricante muito poderoso que está no mundo inteiro, que pega esses sinais elétricos e consegue, você tem capacidade de mandar isso para um supervisório, tá? Também faz parte da conectividade. Você fazendo isso, né? O que aconteceu? Também já é uma evolução gigante, né? Aí o que o pessoal fez? Não, eu não quero que isso fique só ali dentro da indústria, só ali dentro daquele supervisório. Eu quero que você mande dados através de rede, e aí geralmente agora, na atualidade, é a Ethernet. Pode ser que mude? Pode. Acho muito difícil surgir uma rede que vá tirar a Ethernet. Eu acho que a Ethernet vai continuar, vai ser perpétua, mas do jeito que as coisas estão evoluindo, eu jamais poderia dizer que é impossível a Ethernet sair, mas é porque ela realmente é uma rede muito robusta, consegue trafegar dados muito rapidamente, então, assim, é show de bola. Então, beleza. Aí você começa a trocar dados com o seu fabricante do sensor. E o fabricante do sensor consegue monitorar, logicamente, que ele não vai monitorar as coisas que estão acontecendo dentro da sua indústria, mas ele vai monitorar apenas o sensor, para ele descobrir se o sensor está ok, se ele está funcionando da forma correta, se o processo de limpeza dele está sendo eficiente, porque tem sensores que têm autolimpeza. Olha o tanto que a digitalização está evoluindo nesse aspecto, tá bom? É muito show essa parte, porque imagina só, você de fato ter sensores que você tem autodiagnóstico. Então o sensor vai informar para você que ele não está bom. Não precisa mais do eletricista ter que ir lá, ter que ficar trocando o sensor, ou pior, né? Trocar sem saber se ele está bom ou ruim. E aí você pode me falar assim, Jonathan, mas
Se não precisa mais do eletricista ir lá, eu vou. É um tema que não tem discussão sem fim, tá? Mas o eletricista não vai perder o emprego dele ali de forma nenhuma. Sem chance. Pelo contrário, o eletricista vai evoluir, porque agora ele vai trabalhar com mais tecnologia, e quanto mais tecnológico, mais precisa de mão de obra especializada, né? Então, assim, é show de bola. E aí, onde pode ter digitalização? Em todos os lugares. Você pode ter digitalização na manutenção, tá? Então você tem sensores lá que vão trazer para você vibrações, temperaturas, corrente elétrica do motor, enfim, inúmeras variáveis que poderiam estar trazendo para um sistema de gerenciamento para que você consiga, de fato, conseguir dar um diagnóstico, ou melhor, né, ter manutenções prescritivas, preditivas, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre elas também. Dentro da produção, eu não falei, né? Que a hora que você está pesando ali para fazer um mix de algum produto, você precisa de saber a dosagem certa de cada material que você está aplicando para que você produza. Se for um ambiente de lote, né? Você precisa saber que a caixa está naquele lugar, que a matéria-prima está ali e que a embalagem vai chegar naquele momento. Então você precisa disso dentro do ambiente de produção também. Logística, cara, vou falar de logística, inclusive eu tenho aqui uma tela só para falar de logística, né? Cara, você precisa saber de tudo. Você precisa saber aonde que seu caminhão está indo, aonde que ele chegou, por que que ele não chegou. Se a sua entrega, né, o que você mandou, chegou no seu cliente final. Seu cliente final está satisfeito, tudo isso é conectividade. Então, eu gosto de dar muito exemplo, né, que você chega numa farmácia e aí o Igor vai ficar bravo comigo, né? Que eu falei que era tecnologia básica e agora eu tô falando aqui de um dos pontos positivos ou de uma boa prática da indústria 4.0. Então você chega nas embalagens, tem uma etiquetinha que fica dentro da caixa, né, de remédio, geralmente. Isso é uma tecnologia RFID, de radiofrequência, né? Que a hora que esse material está dentro do caminhão, ele é contabilizado, inclusive, diretamente no sistema de nota fiscal informativo, tá? Ou seja, o que é isso? Digitalização. Então, você consegue alimentar estoque, retirar estoque, até com esse monitoramento de informação RFID, tá? Então, é lindo, é maravilhoso, é top demais. Acabou aquela parte do conferente ter que ficar isso. Cara, desprende energia para outras coisas, para melhorar o atendimento, para atender melhor as pessoas a nível de informação. E não para ficar lá contabilizando, fazendo check-out ali no final do mês. O pessoal gosta muito, né? Fecha para balanço, né? Então, o pessoal, você pode desprender a pessoa para umas coisas muito melhor. Mas ainda, né, eu posso ter em células produtivas, né? Eu vou falar aqui, isso talvez caberia muito em conectividade, né? Você ter todos os seus ambientes industriais naquele sítio conectado. E aí eu vou mais além. Se você tem uma, duas, três, quatro filiais, por que isso não pode estar integrado? Já estou invadindo lá a parte de conectividade e redes, né? Isso deve estar integrado. Então, você quer fazer uma consulta de material no almoxarifado de outra planta, isso precisa estar integrado. Isso vai te dar agilidade. Geralmente, você vai ligar para o cara, né? E aí, quando você precisa de um material de urgência, aí vai ser quando? Vai ser à noite, no final de semana, no aniversário da sua esposa, no aniversário do seu marido, no aniversário do seu neném, enfim, é nesses momentos que precisa. E aí você liga para outra pessoa que também está fora do horário de trabalho. Ah, não, conectado, geralmente a outra pessoa de outro site, né, de outra unidade. Que também vai estar, e geralmente a pessoa não está em casa, então ela não tem como entrar e conectar, né, para verificar. E ainda eu nem falei, né, dessa parte de conectividade que hoje você tem acesso a tudo ao ambiente industrial através das ferramentas de conexões remotas, tá? Então, se você tem tudo integrado, você mesmo acessa aí da sua casa o seu ERP, entra lá, né, e o ERP pode ser o Melve também, tá? Nada, nenhuma propaganda, tá? Pode ser o Melve, né? Então você pode fazer sua consulta lá de banco de dados e verificar se o material tá ali na sua base ou na de outro e fala, cara, me empresta, manda para mim. Não sei como, vai ser por avião, vai ser transporte térreo ou vai ser embarcado, enfim, você que manda, tá? Show de bola, sem enrolação. Vamos lá, você ainda falei células produtivas, né? Conexão entre
o mesmo as células produtivas. Então você tem informações para que você não tenha gargalo das suas células produtivas. É o que eu falei, né? A caixeta está pronta, né? A embalagem está pronta, a matéria-prima que você vai colocar na caixeta está ok. Então você tem ali tudo aquilo ali conectado e você pode ver, inclusive, se parar aquele processo, qual é o impacto dos outros ali. E aí a gente fala de disponibilidade de máquinas, tá? Operação individual geral, né? Então você pode controlar individualmente o equipamento ou você pode controlar a planta através de uma única pessoa sentada em frente ao computador, através de um sistema muito bem integrado, você consegue controlar todo o pátio, tá? Manutenção já falei, show de bola. Então, o que eu queria dizer sobre digitalização é isso. E aí, pode até colocar aí, digitalização barra integração. Você precisa digitalizar todo o seu sítio, para que você consiga monitorar, controlar, e você precisa estar conectado, porque aí, estando conectado, você consegue ter toda essa parte de controles aí, show de bola, tá? Fechou? Vamos passar para a conectividade, e aí eu volto aqui, nesse camaradinho que me ajuda aqui, e aí eu vou falar um pouco de análise de Big Data, nuvem, algumas coisas desse tipo. Igual eu falei com vocês, são 3 boas práticas, mas eu vou passar em várias, tá? Não tem problema, vou mostrar para vocês, ou melhor, vou entregar para vocês tudo aquilo que eu já vivi dentro de um ambiente industrial e que de fato ajuda muito, tá bom? Vou pegar aqui, ó, análise de Big Data, né? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Show de bola. E aí, o que é essa análise de Big Data? Uma vez que você já tem seu sistema todo digitalizado, coletando os dados, você precisa transformar isso em informação, né? Então você tem aqui pelo menos as suas análises que são feitas online, diárias, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e até anualmente, tá? O pessoal de gerencial adora isso, porque consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais, ou seja, estando nas mãos, né? Então você tem uma análise preditiva, né? Muito comum em manutenção. Você fala de manutenção preditiva, aí todo mundo pensa, né? De sensor, né? Vai lá o inspetor de preditiva, pega lá seu aparelhinho, coloca aqui em volta da cintura, vai lá com o acelerômetro, coloca lá nos pontos daquele motor, coleta isso aqui, leva para um software, faz a análise preditiva, vê a tendência desse equipamento, se ele está tendendo a falhar. Mas, na verdade, hoje algo evoluiu muito mais, né? O inspetor não precisa, ou o especialista em preditiva, não precisa mais fazer essas coletas. Você tem esses sensores trazendo dados, isso quase que em tempo real, ou instantaneamente, ou online, tá? E ele simplesmente vai entrar e fazer toda a parte de análise, né? Ou melhor ainda, aí me atrevo mais, eu já tenho inteligência artificial que é possível, através de bibliotecas, fazer essas análises de banco de dados, inclusive da preditiva, e te dá para você todo um parâmetro de como que está seu equipamento. E aí você consegue antecipar falhas, né? É ou não é uma boa prática trabalhar de forma preditiva? E aí, melhor ainda, né? Por isso que eu coloquei aqui no meu no meu slide, não, né? Porque isso aqui não é um PowerPoint. Depois eu mostro para vocês aqui, mas é um Excel, tá? Eu gosto muito aqui. Tem outras ferramentas lindas, maravilhosas, Power BI, mas aqui é muito prático. De forma prescritiva, né? Prescritiva é igual receita de bolo, ou melhor, receita de médico, né? Através de sintomas, o médico receita para você o que fazer, né? Então, nessa análise prescritiva, através do banco de dados fornecido, você consegue determinar o que você vai fazer antes que aconteça, ou melhor, para evitar novamente aquele problema, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Na análise preditiva, eu verifiquei que o meu rolamento começou a dar alguns índices de vibração, de um espectro de frequência, né? Como o pessoal gosta de falar, e que vai me indicar futuramente, inclusive consegue falar em X tempo, que aquele rolamento vai falhar, né? Na análise prescritiva, historicamente eu sei que se eu trabalhar com a máquina forçando daquela maneira, eu vou ter uma falha naquele equipamento. Então, o sistema consegue sugerir que você reduza um pouquinho a carga da máquina, ou que você trabalhe de uma performance muito pouco melhor, mas sem danificar o equipamento de forma muito rápida, de forma que não é interessante para a gente, tá? Então, a análise prescritiva daria para fazer isso, e aí a gente entra aí nos sistemas especialistas. E eu tenho vários amigos aí que trabalham com sistemas especialistas aí. Um abraço aí pro pessoal da Tracker, o pessoal do Alessandro, tá?
A Tracker é um sistema especialista que tem a principal objetivo de otimizar a parte dentro do pessoal da indústria, tá? Temos a análise descritiva, e aí a análise descritiva, aí eu já começo a ficar com um pouquinho um pé atrás, porque a descritiva ela está falando para você o que de fato está acontecendo naquele momento. E aí, inclusive, o que está acontecendo, a causa e o efeito, tá bom? Então está acontecendo ali. Não quer dizer que seja uma falha, mas está te falando que vai acontecer, o que é bom, tá? Porque você tendo essa análise descritiva, você pode armazenar isso e depois auxiliar na tomada de decisão para que você consiga fazer de uma forma muito mais clara e objetiva para antecipar que evite as paradas dos seus equipamentos. E aí, outro ponto interessante é a diagnóstica. Aí a diagnóstica é a análise de falha, né? Então, nem sempre todos os sistemas, né, nem sempre a tecnologia vai conseguir diagnosticar para você qual é o problema, né? Então, você precisa diagnosticar. Então, tem ferramentas para isso também. Você pode utilizar inúmeros métodos aí para fazer essas análises diagnósticas. Aqui está até uma espinha de peixe aqui, mas tem diagrama Ishikawa, enfim. Eu não vou entrar aqui que os caras são muito mais dominam muito mais essa área aí, o Igor, o Eimar, eu também domino também, mas enfim, vamos deixar mais para eles aí. Vamos entrar aqui no top 3 para não sair Volta pro conteúdo, Jonathan, senão você sai daí do conteúdo e beleza. Show de bola aqui, a análise da parte de análise de dados. E por que eu estou falando isso? Por causa da conectividade, tá? Falei que eu ia passar em outros temas aqui da conectividade. Por quê? Está tudo conectado, você precisa estar. Então, olha aqui, ó. Vamos aqui. Rede sem fios. Está conectado? Tem que estar, pô. Tem que estar com conectividade. Hoje é tudo conectado, né? Então, você ali, em qualquer lugar, na face do mundo, você acessa ali o seu banco, né, para fazer seus pagamentos. Eu raramente nem lembro a última vez que eu fui num banco para fazer um saque de dinheiro. Geralmente é tudo feito através do aplicativo, né? O Melvin, né? O Melvin, você pode abrir a ordem de serviço lá na web e tudo, tranquilo, e depois pegar o seu app, pegar o seu mobile e ir para campo e executar toda a ordem de serviço. Isso é conectividade. Você não precisa mais perder tempo dando baixa em ordem de serviço, o cara de planejamento fica doido, né? Você chega lá na segunda-feira, às vezes a manutenção foi no final de semana, tem aquele bolo de OS para dar baixa e ele simplesmente não precisa mais disso porque isso é feito diretamente no app. Né? Não faz sentido, né? Hoje, não mais no mundo de hoje. Existe? Vai acontecer? Existe, vai acontecer, mas o ideal é que você utilize essas tecnologias ao seu favor para que evite, né? Então, na parte de rede sem fio, né, eu tenho vários tipos de rede, né? A wireless, que tem, né, vem aí tá presente no nosso ecossistema há muito tempo, né? E outra coisa, mas eu tenho outras redes, rede MES, mas que vai ajudar em tudo, vai ajudar em telemetria, vai ajudar na sua gestão de frotas, vai ajudar na sua coleta de dados internas aí dos seus sensores que a gente falou em conectividade, vai falar em problemas que acontecem no cabeado, né? Então, às vezes você tem um cabeado que está sofrendo interferência de um outro sistema, ou rato, né? Rato nunca comeu o cabo aí na indústria de vocês, né? Você chega lá, para de funcionar e você não sabe por quê. Quando você vai ver, foi lá aqueles bichinhos lindinhos de 4 patinhas, comeu os cabinhos lá todos lá, né? Principalmente fibra ótica, né? Apesar que fibra ótica sofre menos interferência, mas eles gostam mais, não sei por quê, porque talvez seja mais leve, né? Locais de impossibilidade de cabeamento, né? Então, se você tem lugar que é impossível você deixar um cabeamento, um transporte, um lugar que não tem acesso, então você precisa utilizar isso de artifício e a tecnologia está aí para isso, né? Então, tende a utilizar. E aí, alguém pode aí, né, que tem mais conhecimento sobre rede sem fios e pode falar assim, Jonathan, mas eu não tenho perdas? Tem, mas hoje as coisas estão tão evoluídas que as perdas são irrelevantes ao processo quando você tem isso tudo muito bem estruturado, né? Eu nem coloquei aqui, né, mas eu poderia falar do 5G. Está tão presente aí na atualidade, né? Já tem empresas solicitando aí a licitações, eu acho que já até fechou, se eu não me engano, para ter o 5G aqui no Brasil. Então, assim, o céu é o limite, eu gosto de falar nesse aspecto para que vocês entendam o tanto que isso está evoluído e o tanto que nós precisamos ter conectividade, tá bom? Dentro da indústria, principalmente, isso é uma boa prática. Quanto mais conectado você estiver no seu pátio, no seu sítio,
muito melhor vai ser para você, eu não tenho dúvida. E antes que eu passe para o próximo termo, que é, ou melhor, para a próxima tecnologia, que é a realidade aumentada, vocês podem me questionar, falar, Jonathan, mas tudo conectado não pode estar mais fácil para hackers, né? Ou seja, segurança cibernética? Também estamos evoluídos. Eu poderia colocar aqui, né? Boa prática, né? Segurança cibernética, né? E tem. E hoje a gente evoluiu muito nesse aspecto, tá bom? Mas o ambiente industrial, junto com o pessoal de TI, que nos ajuda muito, tecnologia da informação, os caras são top da galáxia, já estão muito mais avançados que TA, que é automação, tá? A nível de segurança, inclusive de informação, tá bom? Então, o pessoal consegue bloquear isso através dos firewall, muito tranquilo, muito sossegado, não se preocupem em relação a isso. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu vou te falar, mesmo numa fábrica com pouca conectividade, se os caras quiserem, eles vão fazer. Nós já temos exemplos aí de todo dia a gente tem situações em que os caras estão tentando hackear de alguma forma. A gente tem aí os sites públicos, né, sendo hackeados aí praticamente semanalmente, tentativas até diárias e por aí vai, tá bom? Enfim, o importante é você conseguir melhorar o seu desempenho com a manutenção, e aí melhorando o seu desempenho com a manutenção, com os seus equipamentos, você tem mais disponibilidade de equipamentos, você tem mais produtividade, menos custo, mais lucro, e por aí vai, né? Quase um trocadilho de tantas palavras juntas. Show de bola até aqui, galera? Tá entendido? E aí o pessoal que chegou ali meio que atrasado, tá conseguindo entender o conteúdo da live? É um conteúdo muito tranquilo, muito simples. Eu sei que às vezes algumas pessoas podem não ter conhecido, mas a ideia é essa mesmo, tá? Ao final eu vou dar uma varredura nas tecnologias existentes. Logicamente que eu não coloquei todas, se eu fosse colocar todas aqui, talvez tenha alguma que eu até nem conheça, né? Mas o ideal é que eu traga a informação e para vocês, para que vocês tenham um certo conhecimento. E sim, pode levar isso para a empresa de vocês, que existe, inclusive no país que vocês estão, tá bom? Show de bola! Vamos para o próximo tema. O próximo tema, nós vamos falar de realidade aumentada e virtual, tá? Olha só que legal. Deixa eu voltar aqui. Vamos falar aqui, ó, realidade aumentada. E aí eu já tenho essa fotinha aqui que é emblemática, né? Ninguém conhece, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A fotinha do Tony Stark, né? Dos Vingadores, né? Ele é o cara que no filme me chama muita atenção e eu gosto muito dos Vingadores, não só por causa dele, mas por causa de tudo que ele aplica e a forma com que ele trata a tecnologia de uma forma que chega a ser surreal. E de fato é surreal mesmo, tá? Mas a maioria das coisas que ele faz lá pode e devem ser feitas, inclusive, com a gente, tá? Olha só que legal. A realidade aumentada, ela traz pra gente um conceito muito legal. Antigamente, vamos lá, você ia desmontar qualquer equipamento. E aí você dependia muito da experiência daquele mecânico, daquele eletricista, do eletromecânico, ou do supervisor, ou do inspetor, de pessoas em que tinham domínio sobre aquele equipamento para ficar desmontando peça a peça, tá? E aí, aqueles caras mais técnicos, né, eles falam assim, não, eu não quero a experiência das pessoas, eu quero um manual com a vista explodida do equipamento. E aí você consegue ver lá a vista toda explodida, quantidade de porca, parafuso, onde é que vai cada item numerado. É um passo a passo, a coisa mais linda do mundo, tá? Você ter algumas coisas procedimentadas é muito bom, principalmente para quem ainda está vivendo aquela primeira experiência com o equipamento. Mas mais do que isso, se você tiver um ambiente em que o próprio dispositivo te mostra como é que funciona, como é que ele é desmontado, né? Deixa eu tentar passar um vídeo aqui. Ele não tem áudio, mas deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui para vocês. Show de bola, vocês já estão vendo ele aí, né? Quase que eu cometo uma gafe aqui sumindo com ele aqui, mas vocês já estão vendo ele aí. Olha só que legal. Aqui é uma ferramenta, né? Vou voltar aqui um pouquinho. É uma ferramenta que consegue... Isso aqui é um redutor, né? E aí ele está explodindo, ó. Então ali tem o eixo, aí ele tirou a polia, a parte de cima, anel de vedação, os parafusos, a tampa, a parte interna, e aí a pessoa vai girando. E isso vai acontecendo de forma totalmente dinâmica. Você não precisa estar em um determinado ambiente da máquina, tá? E isso está, assim, acontecendo em todo lugar.
em todo lugar. Olha lá que legal, a montagem toda de novo. E você pode fazer isso para o equipamento inteiro. Inteiro, absolutamente inteiro, tá? Então, vou dar mais alguns exemplos de dentro da indústria de realidade aumentada e virtual. Você tem situações em que você pode colocar lá o seu executor, seu mecânico, eletricista com um tablet. Você, em qualquer ambiente do mundo, ele projetando a tela para você, você pode vir lá com uma canetinha e você vai marcando para ele aonde que você pode fazer. Ou através de procedimento operacional, às vezes você quer treinar um operador, né? E aí para ele fazer uma manobra, ele pode ir lá transmitindo aquilo ali para você através de um dispositivo e através de um software, né? Logicamente, né? Eu poderia indicar alguns aqui. Você consegue falar, ver e ouvir o que ele está fazendo, né, através do dispositivo, e garantir que ele vai fazer uma operação correta. Ou o cara de manutenção, que ele vai fazer um ajuste, uma manutenção correta. Ou que ele vai desmanchar aquele equipamento de uma forma correta, ou melhor ainda, né, desmanchar não é difícil, né? E eu, quando era criança, eu sempre desmontava meus carrinhos, mas sempre sobrava uma pecinha, né? Ninguém fazia isso, né? Mas se o carrinho funcionava, tá? É verdade que o carrinho funcionava. Mas depois você vai ganhando experiência e assim, logicamente dentro da indústria, com tudo procedimentado, com a vista explodida, com uma realidade aumentada, você consegue visualizar isso, né? E aí, realidade virtual. Quantas empresas já estão vendendo prédios, casas, imóveis, ambientes virtuais sem eles estarem prontos, tá? Vende a parte física simplesmente. Então a pessoa vai lá, coloca o óculos de realidade virtual, né? E aí você consegue até, inclusive, andar pelo ambiente e ver tudo ali já. Se for um ambiente residencial, predial, já tudo com acabamento, tudo muito bem definido, tudo. Cara, é sensacional, tá? Agora, se o cara vai fazer aquilo ali na parte física, na prática, é outra história, mas pelo menos em contrato, você tem que garantir que aquilo ali esteja da forma com que foi vendido. Senão é uma propaganda enganosa, tá bom? E aí, é possível fazer isso também para dentro da indústria. Eu mostrei para vocês esse vídeo aí, que poderia ser feito de um treinamento mostrando como é que era desmontado todos os equipamentos. E na prática também, você pode chegar e ali fazer o reconhecimento através do seu mobile, através do seu celular, para que ele mostre aquele equipamento, inclusive o tag, a temperatura, se estiver linkado ao nosso controle em automação, tudo ali, ó, tudo linkado, e você consegue visualizar o seu supervisor de forma muito clara, objetivo. Muito, 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 muito legal essa parte, tá bom? Então, sugiro para vocês, pesquisem aí, se quiserem, mandem suas dúvidas no chat aí, a gente vai responder uma a uma aí a cada tempo aí, tá? Ao final da live é possível a gente parar aqui um pouquinho e responder todas elas. O legal, o importante, ó, então até coloquei aqui, né? Você pode fazer aqui a realidade aumentada para treinamentos, instruções de trabalho através do celular, projetos, manuais, então tá muito evoluído, né? É como se tivessem trago a parte gráfica de jogos para um ambiente industrial. Então essa tecnologia realmente é muito linda, tá bom? Pessoal, eu teria várias, tá? Teria várias outras boas práticas, mas foquem nessas três aqui. Se você tem uma boa digitalização, se você tem uma boa conectividade, né? E aí conectividade entra aqui a parte de a análise de Big Data, né? Redes sem fio, poderia até falar aqui, ó, vamos falar de cloud aqui um pouquinho, né? Armazenamento dos dados, né, através da internet, acesso em tempo real, estrutura flexível, ou seja, você em qualquer lugar do mundo pode ter acesso, não tem problema. Engloba aqui nessa parte de conectividade. Então, quanto mais, estou sendo até redundante, né, falando inúmeras vezes, quanto mais conectado você estiver, melhor vai ser as suas análises, tá? Falei também, né, de inteligência artificial, falei um pouquinho, explanei, né, que também é uma das tecnologias, e aí já estou entrando na maioria das tecnologias que estão existentes aí atualmente aí no nosso país aí, ou fora dele, ou seja, na nossa atualidade, as tecnologias, né? Então, você, através de uma análise de Big Data, parametrização e aprendizado de máquina, tem ali Machine Learning falando ali, padronização das tomadas de decisões, falei também dos sistemas especialistas, maior assertividade, menos perdas, maior produtividade, enfim. Cara, é isso. Se a gente seguir esse passo a passo, não tem como dar errado, as coisas vão fluir, tá? É inegável que você hoje, com toda a tecnologia, consegue resolver problemas muito mais rápido que antigamente, tá bom?
Vamos voltar aqui, vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos lá, falei de integração, falei de nuvem, passei, né? Não falei, passei, né? Big Data, inteligência artificial e lógica fuzzy, tá? A lógica fuzzy tá aqui no cantinho, deixa eu pegar e mostrar para vocês aqui. A lógica fuzzy é isso, tá? Através de informações, você consegue determinar através de informações de entradas, você tem as suas características e consegue determinar um padrão de saída, tá? Machine Learning. Machine Learning é aprendizado de máquina, né? Então, imagine só, você consegue deixar a sua máquina de tal modo que, através de treinamentos, você consegue treinar ela para tomada de decisão. Então, se aquele equipamento estiver quente, abra um registro de água para esfriar. Chegou na temperatura X, fecha o registro de água. Tá bom, Jonathan, mas eu já tenho tecnologias muito mais simples que faz isso. De fato, sim. Mas talvez você não tenha para aquele ponto. Eu quero que abra o registro de água somente aquilo ali. E através daquela quantidade de resíduo de água, e eu quero manter aquela temperatura sempre constante, porque senão vira um dente de serra, né? Vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima. Não, eu quero que abra menos esse registro, mas aumente um pouco aqui a vazão, e aí você vai controlando e deixando o seu processo muito mais otimizado, tá? Automatizado ele já é, muito mais otimizado, tá? Então, você tem os dados, você tem a mineração de dados, você tem os algoritmos feitos para tomada de decisão e você tem o aprendizado de máquina. Então, isso tudo é possível fazer e já temos ferramentas para isso, tá? Vision. Cara, Vision é chovendo molhado, né? Então, você chega aí em qualquer ambiente e você tem monitoramento. Olha aqui, ó. Olha essa palavra aqui, Covid-19, né? Passamos, né? Para mim, passamos pela pandemia e no meio da pandemia surgiu a parte de Vision, né? Você ter uma câmera que tem a possibilidade de verificar a sua temperatura, que não é termografia, tá? Existe a termografia também, mas não é uma termografia, é um tipo de termografia que consegue identificar se aquele paciente está com febre. E aí você pode me falar, Jonathan, mas febre pode ser sintoma de qualquer outra coisa. Pode, mas ficou muito mais aguçado na pandemia através do Covid-19, tá bom? E aí você consegue, através da inteligência artificial, junto com todos esses sistemas, conseguir identificar que aquela pessoa está entrando com febre no seu ambiente. Chama ela, fala, olha, aqui a máquina comprovou aqui que você está com febre. Pede a temperatura para fazer um check, né? Tá ok, cara, vai para casa. Vai para casa, vai procurar um médico, faz um teste e aí depois, se tiver tudo ok, você volta, porque precisamos evitar no nosso ambiente aqui esse processo de contaminação. Aliás, no nosso processo aqui não, em qualquer lugar, né? Contaminar não é legal. Também a parte de monitoramentos, né? Posso dar um exemplo aqui, ó, câmera de cores, né? Então, na última indústria que eu trabalhei, você tinha lá sacos de cimentos, né? E eles eram denominados por cores, né? Então, se você, o operador, setou para que fosse produzir aquele saco de cimento, tinha que ter confirmação através desse sensor para que era aquele saco daquela cor. Para quê? Para evitar erros, para que não chegue um produto errado ao cliente. Você pediu para produzir um tipo de produto e, na verdade, embalou outro. E como que você identifica o produto? É pela embalagem. Então, a embalagem tem que estar coerente com aquilo que você está produzindo, tá? Então, faz muito sentido isso aqui. E é muito possível, é muito legal, é show de bola. Inclusive, casos de sucesso. Chovendo molhado, maior produtividade. Então, você consegue, através de uma análise de imagem, né, identificar se aquele seu processo está ok, se não está e tal. Você não precisa de mais pessoas percorrendo. Então, você tem um transportador de 2 quilômetros. E aí, você pode ter drones, né, robôs que podem te ajudar a fazer isso com uma parte de vision, com a parte de câmeras, para que possa fazer toda essa parte aí, tá? Então, chovendo uma olhada aqui, a questão de vision, tanto de ideias, poderia ficar aqui até amanhã falando com vocês de exemplos que a gente poderia estar utilizando essa tecnologia Vision, que nada mais nada menos que são câmeras que vão nos auxiliar aí. Operação remota, falei, né? Umas 4, 5, 6, talvez até 7 vezes, né? A operação remota é você ter a possibilidade de controlar seus equipamentos de forma remota, independente se é dentro da planta, fora da planta, no seu país, fora do país, em qualquer lugar do mundo, tá? Cara, isso é lindo. É muito show.
Eu, inúmeras vezes, né, as pessoas me ligavam quando eu prestava serviço de automação, eu precisava de um apoio de madrugada. Às vezes eu nem levantava da cama, simplesmente pegava o celular, fazia, fazia conexão, entrava lá dentro da parte industrial, entendia o que a pessoa queria e aí fazia através do celular. É totalmente possível. Já mostrei isso aqui, inclusive até na prática, tá? Talvez em uma outra live poderia fazer só uma de operação remota e como que se faz isso. Hoje temos vários aplicativos que fazem isso, tá bom? E a IoT, né? A IoT foi o primeiro item que eu falei aqui em digitalização, que na verdade nada mais, nada menos que é internet das coisas, né? Internet das coisas surgiu no ambiente residencial praticamente, né? E aí o pessoal entendeu que poderia levar isso para dentro da indústria e foi uma sacada linda, foi show de bola. Por quê? Porque você traz todos os benefícios de ter tudo conectado, de ter informações. Inclusive em IoT, vou dar um exemplo muito lógico aqui. Um problema, uma dor que acontece dentro da indústria, uma delas é ar comprimido, tá? Então, eu tive situações em que ar comprimido, você ter compressores internos para sua manutenção, para o seu controle, era bem ruim. Porque você precisava da manutenção e a hora que estragava você não achava peça, quando você achava peça, não achava profissional especializado. E aí, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a contratar esse serviço de manutenção, ou melhor ainda, eu quero comprar ar comprimido. Então a empresa vem, coloca lá os compressores dela dentro da sua empresa e consegue monitorar isso à distância, através de IoT, a quantidade de ar comprimido que você está gerando, que você está consumindo, como é que está o consumo das máquinas, e aí quando eu falo consumo, pode ser de óleo diesel, pode ser de energia elétrica, pode ser de diversas formas, tá? E depois te dá um check-out, né? Fala assim, ó, te entrega uma análise, olha, esse mês você consumiu X ar comprimido, o seu consumo de combustível foi esse, o seu consumo de energia foi esse, o ganho que você teve é isso, então eu vou te cobrar por aquilo. Cara, é muito lindo, tá? Pessoal, show de bola, legal, top demais. Então deixa aí suas dúvidas, seus comentários, nós vamos responder um a um aí depois nas mensagens, tá? Se agregou para vocês, fico muito feliz. Nós já estamos chegando ao final da nossa live aqui. Deixo-me à disposição para qualquer dúvida em relação, se quiser, manda aí uma mensagem ou lá no Manutenção em Ação. Fiquem à vontade. Eu estou aqui sempre com os meninos aqui. Se precisar, estamos à disposição. Beleza? Forte abraço a quem ficou até o final aí e até a próxima. Valeu!